Boa noite a todos. Boa noite, Maria Valdete. Boa noite, Soraya. Pessoal aqui chegando nesse horário. Vamos então começando, são 7h05, que é o horário que a gente geralmente começa. E o tema de hoje é falar justamente os desafios da transformação cultural. Eu perguntei para vocês hoje lá no nosso grupo de discussão, quais eram os maiores desafios, né, de vocês na escola. E o que me chamou a atenção foi que, principalmente, os desafios de professores resistindo à implementação de IA. Então, a gente tem logo de cara, né, um desafio cultural. E também não só um desafio ferramental, mas um desafio de não saber exatamente como e onde a IA pode ajudar. Eu acho que tem muitas aplicações. A gente vê muito pelo lado do aluno, né? O aluno rolando, pegando respostas rápidas, mas e do lado da gestão, do lado da liderança, do lado da coordenação. E por isso a gente está com o Emerson aqui hoje para falar com a gente. Quem puder deixar no mudo, por favor, e para a gente não se confundir aqui. Mas o que eu tenho mostrado para vocês é justamente esse paradigma que nós, educadores, estamos vivendo, em que o uso de IA da educação está sendo impulsionado justamente pelos alunos. Então, nós, professores, educadores, gestores, escolas, estamos correndo atrás. Os estudantes adotam mais rápido. Pela curva do gráfico, vocês podem ver, e isso acontece em todos os segmentos. A gente está falando aqui de escolas, mas isso também está acontecendo nas universidades. Então, a gente está correndo atrás. Então, a gente precisa entender quais são as melhores maneiras, os caminhos concretos da gente liderar a integração de IA na escola. E por isso, a gente está fazendo essa série de talks. Eu já quero dar um spoiler aqui. Eu já contei para algumas pessoas que estavam na semana passada, na semana retrasada, que essas talks que a gente está fazendo vão continuar na semana da Beth Educar. Então, quem for para a Beth Educar, já coloca aí no chat que eu quero conhecer vocês. Nós vamos fazer também uma semana. A TED Talks continua na semana após Beth Educar. A gente vai continuar online aqui o ano inteiro. A ideia é que a gente possa trazer muitos convidados para trocar com vocês nessa série de webinars. A gente já teve quase todos esses convidados aqui. Eu preciso mudar esse slide, mas a próxima convidada, inclusive, é a Gina, depois a Débora. Então a gente vai ter vivências aí de Duolingo, de Stanford para vocês, online ainda. E isso tudo porque a Teach é justamente essa plataforma, né? Um sistema de aprendizado IA educacional, né? Feito para educadores, todo baseado no currículo escolar, na BNCC e com ferramentas que os professores usam como uma área de trabalho completa, as escolas usam como um painel de controle da escola, desde a gestão até a transparência com os pais sobre o uso de IA dos alunos, o progresso, a presença, as habilidades, as notas. Os alunos usam também para personalizar os seus próprios estudos, os professores para personalizar, adaptar materiais e as famílias para poder ter acesso a isso tudo. Então, é todo um ecossistema que está sendo reinventado pela inteligência artificial e a TIT está modelando isso para o melhor uso, obviamente, da inteligência artificial na educação. Eu sou uma Fê, eu sou líder de tendências aqui na TIT, eu trabalho com educação há 14 anos, tenho passagem por Fundação Roberto Marinho, Descomplica, Zofa Tutor na Alemanha, ensino bilíngue com Fluency Academy, sou pesquisadora de tendências, fiz um MBA recentemente, super novo, em inteligência artificial e também faço parte do time de marketing aqui da TIT e tenho a honra de mediar essas discussões aqui junto com vocês. Vou estar no chat com vocês e vou dar palco todo para o Emerson, que é o diretor de tecnologia educacional no Colégio Bandeirantes. Ele tem formação pela Fundação Dom Cabral, também pela Amanaqui. Ele tem passagem por conselhos como o Plan International, como o Troiano, como o Museu Afro-Brasil. Ele é conselheiro de todos esses lugares, além de ser diretor de tecnologia no Colégio Bandeirantes. Ele também está totalmente mergulhado na era digital, né? E ele é autor do livro Digital, uma mudança cultural. É justamente disso que ele vai falar aqui para vocês. E ele também foi júri, né, jurado do Prêmio Jabuti nos últimos 2 anos. Então é um prazer, Emerson, ter você aqui com a gente. O palco é todo seu. Fica totalmente à vontade. Eu vou olhar vocês no chat com perguntas e a gente vai ter espaço também para perguntas no final. Mas vai mandando que eu vou selecionando e a gente vai fazendo também uma troca, como a gente sempre faz. Sejam bem-vindos e vamos lá.
Obrigado, Mafê. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Agradecer também o Pedro e a Rebeca pelo convite, né, de estar aqui com vocês. E principalmente todas as pessoas que se dispuseram a estar aqui. Eu vi que tem gente do Brasil inteiro, muito legal isso, quer dizer, esse alcance grande que a TIT tem. E espero contribuir com esse debate importantíssimo. Acho que, como educador, eu tive em sala de aula durante 7 anos, mas já faz bastante tempo. E como educador, eu sempre olho para a tecnologia, não a tecnologia como uma ferramenta simplesmente, mas principalmente depois do período de transformação digital, como algo que muda a forma como as pessoas se relacionam e muda a cultura dos ambientes, né? Então, acho que o principal da gente olhar hoje é que a grande inovação que está acontecendo não é tecnológica, é de relacionamento. É a forma como a gente se relaciona entre nós e com as máquinas. E com a chegada da IA generativa, esse relacionamento com as máquinas, ele também muda o modelo, a forma. E é disso que eu queria conversar um pouco com vocês hoje à noite. O que está combinado aqui é de ser algo, eu vou tentar ser rápido, porque a ideia é que a gente abra para um debate, abra para uma conversa e que sempre a conversa é muito mais rica do que ficar aqui expondo algumas coisas que muitas vezes, provavelmente alguma das coisas que eu vou contar aqui, vocês todos já sabem, mas é mais para a gente sair do branco e começar uma conversa, uma provocação, né? Como eu falei para vocês, eu sempre olho muito a questão do desenvolvimento humano junto com tecnologia. Então, eu estou trazendo aqui para vocês quatro vertentes do humano, né? Que é o físico, o corpo, o desenvolvimento mental, a questão da intuição, que é, é muito pouco falada, mas que ela é muito importante nas nossas decisões, e o emocional, que cada vez mais, com a chegada de tecnologia em rede, principalmente, tem sido muito debatido. Como é que a gente cuida das questões emocionais dentro das nossas escolas e o quanto que a tecnologia também interfere nisso, não é? Se a gente for olhar um pouco pro tempo dessas quatro vertentes, desde o século XIX, XVII, principalmente, a gente já começa a olhar mais para o desenvolvimento intelectual. O ser humano começa a olhar muito para a ciência e para a capacidade cognitiva. Quando a gente olha para as nossas escolas, na maioria das vezes o aluno passa ou não de ano, quando a gente olha basicamente para o desenvolvimento mental e o desenvolvimento cognitivo. A gente não tem um aluno que é reprovado por que está com problema físico, ou está com uma deficiência física, ou está com alguma questão emocional. Normalmente, a avaliação da escola ela fica focada muito no cognitivo. É claro que a gente trabalha as outras questões, mas o que a gente sinaliza para as crianças e para a sociedade que é o cognitivo que diferencia as pessoas, né? Isso, cada vez mais, a gente começa a perceber que não se basta. A gente precisa olhar também para o desenvolvimento emocional, a gente precisa cuidar do nosso desenvolvimento físico e a gente também precisa começar a abrir para a nossa capacidade intuitiva. E por que que eu estou falando isso? Porque pela primeira vez a gente tem máquinas que têm capacidade cognitiva de trazer coisas para nós que antes a gente precisava de muito mais esforço. Então, pela primeira vez, a gente tem máquinas que podem nos ajudar a pensar. E isso vai mudar toda a regra do jogo e a gente tem que estar muito atento com isso. Mas além dessas questões que são do indivíduo, a gente também começa a olhar com muito mais intensidade dentro da escola nas questões socioemocionais, porque o impacto dessa falta de desenvolvimento de um não desenvolvimento das questões emocionais com as crianças acabam afetando o social e isso acaba trazendo algumas questões para a escola que têm sido desafios de como a gente lidar com os relacionamentos dentro das escolas. E acho que isso faz sentido a gente falar numa numa conversa sobre inteligência artificial e sobre tecnologia, porque essas crianças, se a gente for pensar até
15 anos atrás, quando a gente pensava no social, o social era o mundo físico. As crianças se relacionavam no mundo físico. Quando a gente começa a ter essas maquininhas na nossa mão, a, a gente cria um outro ambiente, que é um ambiente digital, e que forma, junto com o ambiente físico, um novo ambiente social. E essas crianças, elas estão incluídas nesse novo ambiente que tem essa ligação, esse campo aqui entre o físico e o digital. A gente tem que estar muito atento que foi a tecnologia que impactou na cultura. E como é que a gente pode, de alguma forma, começar a olhar para isso como também usar essa ferramenta para solucionar os problemas que ela acabou gerando nesses últimos 15 anos, né? Uma coisa que é muito importante a gente ter noção é que quando os celulares, as máquinas chegaram nas nossas mãos, quando a transformação digital começou a acontecer, a forma como a gente se relacionava nas instituições era muito esse lado esquerdo aí da tela, que é um lado mais, um modelo mais hierárquico. E as informações, elas giravam numa velocidade muito mais lenta do que elas giram hoje nesse modelo da direita, que é um modelo em rede, em que todo mundo está conectado com todo mundo, as informações são trocadas muito rápido, e o tempo de absorção dessas informações passa a ser diferente do que acontecia antigamente. Porque antigamente você tinha mais tempo para receber em quantidade menor de informações e processar elas. Se a gente for olhar para o que vai acontecer, já está acontecendo, quando a IA entra nesse modelo que a gente já vivia em rede, a gente começa a ter muito mais informações e elas circulando numa velocidade muito mais rápida. Então, se o impacto da transformação digital já foi grande nas nossas relações, muito possível que o impacto da chegada de inteligência artificial num ambiente que já está em rede seja muito maior. E a gente ainda quando a gente começou a falar de viver numa vida em rede digital lá em 2010, 2012, a gente, por exemplo, não fazia ideia do que seria o impacto do cyberbullying. Então, uma coisa que a gente sabia que a máquina ia entrar, que as pessoas iam se conectar, mas a gente não tinha a dimensão de que existia um cyberespaço onde a gente ia ter todas as nossas conexões acontecendo lá. E eu acho curioso quando, por exemplo, amigos meus falam assim: ah, mas essa história de bullying sempre teve na escola, e isso é mimimi. Eu sempre levo para eles uma questão que é assim: quando eu fui aluno, eu tinha minha vida na escola e eu tinha vida em outros ambientes, como, por exemplo, o clube que eu frequentava, eu tinha meu time de futebol, eu tinha a academia que eu ia. Se eu sofresse um bullying num espaço físico da escola, todos os outros meus ambientes eles estavam protegidos. Então eu conseguia ir para aquele lugar e conviver com as pessoas sem sofrer aquele tipo de bullying que eu sofria na escola. Hoje, como a gente vive uma vida em rede e o bullying ele acontece na rede, não naquele ambiente físico, ele fica espalhado em todos os meus Obrigado. ambientes. Então eu acabo não tendo um espaço de segurança para tratar dessa questão. Então, isso é mais uma questão de como que a tecnologia impactou na forma como a gente vive e como a gente se relaciona. Então, a gente tem que sim olhar para isso com um novo olhar e pensar quais são as soluções que nós vamos trazer para essas questões. Acho que não dá para a gente imaginar que as nossas crianças não serão adultos que estarão expostas a essas tecnologias. Elas vão estar expostas às tecnologias. Se nós adultos vamos educá-las para isso, é uma escolha que nós adultos vamos fazer. Mas a gente precisa estar atento e fazer a escolha. E aqui eu sempre digo que eu carrego uma frustração na questão da transformação digital, que eu acho que as escolas, em geral, decidiram não fazer, não cuidar da transformação digital, e isso fez com que a não escolha caminhasse de um tamanho que a gente tivesse que chegar no momento em que a gente proibisse o uso de tecnologia dentro das escolas, proibisse o celular dentro das escolas. Eu encaro isso um pouco como uma derrota como educador, do ponto de vista de que a gente não percebeu lá atrás o impacto que essa tecnologia ia ter e a gente não preparou as nossas escolas, as nossas crianças para isso.
Claro que isso não é uma questão só da escola, é da sociedade como um todo, mas acho que a gente tem que olhar e fazer sim uma meia-culpa de que a gente acabou não olhando com com a importância que tinha a chegada dessa tecnologia, né? Principalmente os celulares, os tablets, as máquinas todas ligadas em rede Wi-Fi, porque a gente não lembra muito porque faz pouco tempo, 15 anos atrás que a gente começou a ter rede Wi-Fi poderosa. Faz pouco mais de 10 anos que a gente passou a ter o 4G. Então, assim, antes disso não existia essa velocidade toda que a gente está vendo aí na tela, né? E aqui vou trazer dois videozinhos que são para mostrar um pouco o impacto disso, né? Quando essas setinhas, quanto mais a gente foi vivendo em rede, mais informações e mais estímulos a gente começou a receber. E a velocidade disso começou a aumentar e a gente foi como esponjinha, recebendo todos esses estímulos e todas essas informações, coisas que muitas vezes a gente não tem capacidade de processar. E isso que trouxe para a gente tantos problemas emocionais que a gente tem notado, né? Agora, ao mesmo tempo, se a gente olhar para o lado, a gente consegue ver que existem várias técnicas, por exemplo, se a gente olha para a medicina do estilo de vida, que é uma ciência nova, são técnicas que começam a olhar para nós como seres humanos e como que a gente pode se preparar para viver nesse ambiente de rede. Então, aqui, para a gente suportar viver nesse ambiente de rede, a gente tem que se preparar para isso. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é prestar atenção na nossa mente, nos pensamentos que a gente tem, fazer exercício de respiração, fazer atividade física, dormir bem. Eram coisas que antes sempre foram importantes, mas agora passam a ser importantíssimas por conta do tipo de vida que a gente leva com as tecnologias. E a tecnologia, fica uma pergunta, né? Será que ela consegue ajudar a gente, né, nessa educação integral? A gente acredita que sim, aqui no Bandeirantes. Agora, uma questão que é importantíssima da gente fazer é a gente preparar os professores, porque é normal, é esperado do ser humano que a gente queira manter o status quo e que a gente queira fazer as coisas da forma como a gente sempre fez. Mas a gente precisa mostrar para os professores e preparar os professores para que eles percebam a potência dessa nova tecnologia que está chegando, de inteligência artificial, e que eles comecem não só a entender como que os alunos estão usando a tecnologia, mas como é que eles podem usar a tecnologia para os processos de aprendizagem deles e, principalmente, quais são as novas questões que a gente precisa olhar com os alunos, em desenvolvimento dos alunos, para que eles, quando adultos, consigam usar essas tecnologias da melhor forma possível. Então, esse revisitar aquilo que a gente vinha fazendo como educadora é muito importante e é muito importante que isso aconteça junto com os professores. Não são os diretores que têm que fazer isso sozinhos, não são as pessoas de tecnologia, muito menos, mas principalmente os professores liderando esse processo de inovação pedagógica com o uso de tecnologia dentro da sala de aula.
Uau! Já aconteceu muita coisa com IA aqui no Band desde 2023. Foram 2 fases de exploração, estudos, desenvolvimento e formações. Incrível, né? Olha só quem está lá! Sou eu! Fui desenvolvido no final da 2ª fase. Que demais! Mas calma, não vou contar tudo sozinho. Vou passar a vez para outra pessoa explicar essa timeline com mais detalhes. Esse vídeo ele foi 100% feito com IA. E ele foi feito em mais ou menos umas... por falta de um dia, umas 8 horas. A gente começou a falar muito fortemente de IA aqui dentro do Bandeirantes em 2023. Teve um dia, foi maio de 23, eu recebi uma ligação de um jornalista e que ele me perguntou se a gente ia usar a inteligência artificial com os alunos ou não. E foi interessante porque eu não tinha conversado ainda com os outros diretores, mas pela cultura do Bandeirantes, me senti muito seguro em dizer para ele, sim, nós vamos usar a IA e vamos usar a IA com intensidade, porque o Bandeirantes é historicamente uma escola que sempre usou muito tecnologia. Para vocês terem uma ideia, nos anos 90, o Bandeirantes foi o primeiro provedor gratuito de internet do Brasil. Então, quando era aquelas contas que era linha de escada, que antes de BOL, de ZipNet, o Bandeirantes entregava a conta para os alunos e para os pais, porque a gente já percebia que a internet era algo que estava vindo, que a gente ia ter que aprender a usar e que os alunos iam ter que aprender a usar. Então, eu fiquei muito seguro de dizer, sim, a gente vai usar inteligência artificial. Isso foi em maio de 2023. E foi engraçado que quando saiu a matéria, eu coloquei no grupo da família para fazer uma graça com os meus filhos, que eles estavam aqui no Bandeirantes e tal. E o Henrique, que é o mais novo, virou para mim e falou assim: pai, jura que a gente vai poder usar IA? Eu falei: é, filho, vai. Não é legal? Ele falou: não, graças a Deus, a gente usa desde o ano passado. Então, isso foi para mim, gerou um impacto que foi assim: caramba, a gente já está para trás. Os jovens aqui já estão usando inteligência artificial e a gente tem que levar isso para os professores. Então, a gente começou já a trabalhar as questões de IA em Em julho de 23, a gente fez a primeira formação de IA e foi muito interessante porque o ChatGPT estava começando. Ele basicamente era só texto. E, gente, estou falando de 2 anos atrás. Ele era basicamente só texto. Tudo que a gente via, por exemplo, para lidar com imagem ou para... Tinha um aplicativo que era uma IA para ler PDF, que o ChatGPT, por exemplo, na época ainda não lia PDF. E a gente começou a mostrar para os professores as possibilidades que essa tecnologia trazia para eles. Veja, em 2 anos, a gente já tem, tanto no GPT, como no Gemini, como no Copilot, você já arrasta os arquivos para Ai, dentro, você já sim. trabalha com vídeo, você já trabalha com imagem, tudo muito rápido. Mas lá em 2023 a gente fez essa primeira formação. E para vocês terem uma ideia, só dos servidores aqui da escola, da rede daqui da escola, com os servidores da OpenAI, no ano de 2023, a gente trocou 50 gigas de informações. Nossos professores e nossos alunos trocaram 50 gigas de informações. Se a gente transferir isso para papel, usando BNT, a gente teria mais ou menos 3.200.000 páginas de A4 de informações trocadas só entre a comunidade do Bandeirantes com a OpenAI. Então, aquilo começou a dar uma dimensão para a gente de que ou a gente encarava isso de frente ou a gente ia ser engolido por isso, porque os nossos alunos iam começar a usar, que os professores não iam saber usar. Rapidamente a gente começou a usar a rede, então grupos de WhatsApp com professores, para a gente fazer as informações circularem mais rápido, buscar ideias deles de como a gente podia trazer isso para dentro da escola. E no final de 23 a gente fez nosso primeiro livretinho com dicas sobre IA para os professores. 2024 foi um ano que a gente fez muita formação. Eu tive no XSW junto com
com mais 2 pessoas aqui da escola. O Web Summit é um lugar que a gente frequenta já desde 2018. Fizemos um novo planejamento estratégico em 2024, considerando a IA e trazendo algumas questões de desenvolvimento. Fizemos pesquisa com os professores, funcionários, para saber o que estava acontecendo. E em junho de 24, a gente começou a produzir o que foi o nosso primeiro manual de inteligência artificial na escola. No final de 24, a gente terminou esse primeiro manual, e no começo de 2025, há mais de um ano, a gente entregou para todos os alunos o manual de boas práticas de inteligência artificial e o que a gente aceitava em cada disciplina que a IA pudesse ser usada ou não. Então, um exemplo básico, assim, professor, pode traduzir um texto, usar IA para traduzir um texto que está em inglês? A disciplina de inglês diz, óbvio que não, porque o que a gente está trabalhando é exatamente a língua inglesa. Então, não faz sentido você colocar na IA para fazer essa tradução. Para o professor de STEAM, que por vezes tem alguns papers que são papers mais técnicos, eles disseram, não, para nós não tem problema. Vocês podem usar para fazer a tradução desse texto. Então, houve uma discussão entre os professores do que era aceitável e o que não era aceitável. E assim a gente começou a construir uma consciência coletiva do que a gente achava que poderia ser usado e do que a gente acha que não tem que ser usado. Esse ano a gente já entregou para os alunos e para os familiares a segunda versão do nosso manual, já melhorado do que a gente aprendeu o ano passado. A gente começou um processo de colocar IA no currículo, então a gente começou a olhar para cada disciplina e para a BNCC por série, para ver onde que a gente consegue trazer letramento de IA dentro da escola. A gente fez mais formações de professores, a gente colocou no Fundi-1 em duas séries a Alexa, para a gente começar a ver como é que os alunos, porque o Bandeirantes é uma escola de elite intelectual e elite financeira. O que a gente começou a ver é que os nossos alunos, praticamente todos, têm uma Alexa em casa. E aí a gente falou assim, mas quem que está ensinando essas crianças a usar a Alexa? E aí a gente trouxe a Alexa para dentro e agora a gente está com um projeto com os professores para ver como é que a gente trabalha esse uso da Alexa dentro de sala de aula. E no final do ano passado a gente desenvolveu esse mascote que vocês acabaram de ver, que foi totalmente feito em inteligência artificial também. Ele é 80% feito em inteligência artificial, 20% foi o nosso design que fez. Na verdade, o nosso design fez inteiro, né? Mas conversando com a inteligência artificial foi 80%. E o Lobot, então, nasceu como o mascote de inteligência artificial dentro da escola, dentro do Bandeirantes. Já estou terminando aqui, gente. Esse é o último vídeo. Que legal! Consegui! Desenvolvemos esse novo manual de IA de acordo com os princípios do BAND.
Foi feito com muito carinho, pensando em ajudá-los a usar a IA em seus estudos. Espero que leiam e gostem. IA na educação. Use com inteligência. Estude com responsabilidade. Esse vídeo a gente entregou para os alunos na aula que a gente, na primeira aula sobre letramento de IA que eles tiveram durante o ano, eles receberam o manual novo e assistiram esse vídeo, que ajudou bastante assim para eles se sentirem participando também desse movimento todo dentro da escola, né? Acho que as provocações eram um pouco essas, Mafê. Fico aqui dentro do prazo que a gente combinou, eu acho, para a gente ter aí uns 30 minutos de conversa, diálogo, que acho que é o que pode tornar um encontro mais rico, né? Muito bom. Ó, o pessoal já está perguntando se pode compartilhar esse manual. Ele está no site da escola. Boa. Eu posso ver aqui o link que já passo para vocês aqui no. A gente procura aqui, fica tranquilo. Qualquer coisa a gente Tá, bota depois lá no grupo. Agora, tá pessoal, legal. quero perguntas no chat. É, acho que teve uma excelente provocação. Eu vou começar a fazer uma pergunta só para quebrar o gelo enquanto vocês vão fazendo perguntas. Mas eu fiquei curiosa, Emerson, como é que foi a recepção dos pais, né? Você, como diretor do colégio, tendo um filho no colégio, você foi o promotor disso. E você Sim. já estava lidando muito bem com isso em casa. Imagino Uhum. que para os professores devia ser bastante novidade e para os pais mais novidade ainda, né? Então, assim, o que que é isso que nem tá na televisão ainda? Tô vendo mais ou menos nas redes sociais umas coisas muito loucas acontecendo e agora isso vai É. ser ensinado para meu filho vai usar, não vai usar, como que vai ser isso? Como que foi essa recepção e como que vocês estão lidando? Como vocês estão fazendo essa ponte assim com os pais? E eu vou contar uma história aqui que eu tenho uma prima que tem um filho de 14 anos e muitas vezes ela vai até o chat GPT para ajudar o filho dela. Sim, Então, eu também não é sei o comum. quanto que os pais estão conscientes do quanto que Uhum. eles também importam, né, nesse ecossistema. Não, eu acho que o pai que decide colocar o filho no Bandeirantes, ele, em tese, ele sabe desse uso forte de tecnologia, porque quando as pessoas visitam aqui a escola, uma coisa que chama muita atenção é a quantidade de máquinas que a gente tem aqui dentro, né? Sim, foi um desafio grande, porque quando a gente começou a falar de IA em 23, foi exatamente o momento que estava o Jonathan Hyde falando de vamos parar com máquinas dentro das escolas. E a gente tinha feito um trabalho importante aqui dentro de transferência de boa parte do nosso material para material digital. E quando começou aquela coisa de vai ter que, não vai poder ter, porque num primeiro momento o que se falava é que não ia poder usar máquinas na escola. E foi só no final de outubro que a lei mudou para o celular está proibido com exceção de momentos de uso pedagógico. Então isso ajudou a gente a poder continuar. Hoje aqui no Bandeirantes, celular é proibido, mas o tablet é material didático obrigatório. Todos os alunos, a partir do sexto ano, têm tablet. E se vocês um dia puderem vir aqui visitar, quem estiver na BET, de repente a gente pode até organizar um grupo para vir aqui, mas se vocês quiserem. Quando a gente circula aqui na escola, a gente sempre vê as crianças mais os jovens, né, a partir do sexto ano, de 11 anos, com, com o tablet, com caneta, escrevendo no tablet. Tem muitos alunos que usam papel, tem alunos que a cena mais comum da gente ver aqui é o uso híbrido, o aluno usando papel e usando máquina. Então, assim, os pais sabem que é uma escola que trabalha com muita tecnologia. Ah,
Mas eu acho que existe sim um desafio de entender onde que vai usar, para que vai usar. Por isso que a gente achou importante ter esse manual como um instrumento de orientação, não só para os alunos, mas para as famílias também. Muito bom. E aí eu acho que a pergunta que eu também já estava sentindo no meu coração e fizeram aqui é, é um pouco das telas, assim, e desse uso de telas, você já falou um pouco, né? Não pode celular, mas pode tablet. Essas máquinas, elas estão disponíveis para todas as séries. Como que vocês lidam com os malefícios das telas? Como que é esse pensamento crítico? E se você puder passar um pouquinho, só para a gente responder a pergunta da Cirlei aqui, como que isso entra na grade curricular, né? Como que isso entra em cada segmento? Tanto o uso de telas quanto a grade curricular com inteligência artificial. Eu acho que o que é muito importante a gente deixar claro, assim, limpar um pouco da frente, é que assim, uma coisa é qual tipo de tecnologia que eu uso para estudar. Então, eu posso usar um tablet para estudar. Por exemplo, meus dois filhos, eles, eles não tiveram caderno nos últimos 2 anos, opção deles, tá? Se eles quisessem ter, eles teriam. Mas eles escreviam no tablet. Não é que eles escreviam digitando, eles escreviam com a caneta. Então, assim, a diferença entre escrever com a caneta no tablet e escrever com a caneta no papel é muito pouca. Não é que eles estavam usando para digitar, por exemplo, e deixando de ter coordenação motora de fina, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar isso bem separado. Uma coisa é o uso da tecnologia para estudo, e a outra coisa é o uso de tecnologia para rede social, para diversão, para para questões que não sejam de educação. Então, aqui dentro, a gente usa, sim, a tecnologia para estudar. Ah, não tem nenhum aluno que vai entrar numa rede social usando a máquina. A gente tem todos os combinados com eles. A gente, por exemplo, usando a nossa rede, eles não conseguem acessar o WhatsApp, eles não conseguem acessar nenhuma rede social. Ah, então você garante que nenhum use. Talvez um consiga rotear o celular dele e entrar, mas aí é aquela questão que a escola deixa claro que não pode. Se eles forem pegos usando 5 vezes a máquina de forma inadequada, eles são convidados a ficar um dia em casa para pensar no assunto. Então a gente toma, durante 4 momentos, a gente toma medidas educativas mais brandas, para mostrar para eles que eles estão infringindo um combinado, que faz parte da educação deles isso também, né? Quer dizer, vamos cumprir combinados, né? Mas pode chegar a tomar uma suspensão por conta de uso indevido de máquina. Então a gente tem essa preocupação e a gente tem uma preocupação, claro, dessa exposição à tela exagerada do ponto de vista de, ok, depois ele sai daqui da escola, quanto que ele vai ficar no celular, quanto que ele vai. Isso é uma outra coisa, né, Mafê? A criança não vive só na escola, né? Ela vive num ambiente escolar e fora da escola. E a gente tem sim, eu acho, que ajudá-los nessa formação do uso adequado de tecnologia aqui na escola. Quando a gente cria as regras de uso adequado e uso não adequado, a gente está ajudando na educação digital deles de alguma forma e na educação do, olha, você tá exagerando, você está passando de limites aqui. Então, é uma questão que a gente tem que se preocupar, mas eu acho muito pior a gente não lidar com isso dentro da escola. A escola é um lugar de aprendizagem. O que eu sempre falo para o time de TI, falo com os professores, que se tem um lugar que a criança e o jovem podem errar, e um lugar seguro para ele errar, é dentro da escola. Então a gente não pode pegar alguma coisa que está sendo socialmente nociva para as crianças
e tirar ela do ambiente escolar. A gente tem que achar um jeito de cuidar disso aqui dentro. É simples, é dificílimo, mas a gente tem que fazer, porque senão as crianças e os jovens ficam completamente soltos. Quem são os adultos que vão ajudar nisso? A gente sabe, os pais não estão preparados para fazer essa ajuda nesse nível também. Tem que ser uma parceria a escola com a família. Então, esse é um desafio que eu acho que nós adultos não podemos nos furtar. E muitas vezes o que eu via de alguns colegas é que era um alívio. Putz, vamos tirar a tecnologia da escola e isso não é mais problema da escola. E acho, acho que, como cidadão, eu acho arriscado a gente falar isso. Boa, eu quero entrar nas perguntas aqui, gente, do chat de vocês de formação de professores. Só que antes a gente tem algumas perguntas de nivelamento de currículo. Então, se você puder dar mais detalhes assim sobre grade curricular, quais os segmentos, porque perguntas primas aqui, como que você passa para os estudantes a necessidade de ter um bom domínio da língua para a construção dos prompts? Como vocês estão lidando com a questão da produção de texto e IA? Eu acho que isso entra um pouco, né? Grade curricular, como entra nisso? São grandes Uhum. problemas aí que a gente está vendo, que é tanto produção de texto quanto como saber ensinar a construir um bom prompt. O que É, você tem visto disso? Eu mesclei aqui perguntas, gente, só para a gente tá. seguir. Eu vou falar um pouco da estratégia e depois a gente entra lá na ação, tá? A estratégia grande é a seguinte: quem tem que cuidar do pedagógico é o professor. Quem tem que trazer o uso adequado de tecnologia de forma pedagógica é o professor. É muito difícil para mim, por exemplo, olhar para a matriz curricular e dizer, olha, encaixa aqui, encaixa lá, faz aqui, faz lá. O diretor pedagógico até pode fazer isso, mas o ideal é que o professor diga é, como ele enxerga que ele pode trabalhar esse tipo de situação. Então, por exemplo, os prompts. A gente tem um trabalho aqui no sexto ano que é muito interessante e que é assim, é um trabalho interdisciplinar, começa em aula de história, falando sobre mitologia, aí vai para artes, e na aula de artes eles têm que desenhar um ser mitológico. Aí eles vão para a aula de português, em que eles têm que fazer a descrição daquele personagem que eles criaram. Depois que eles fazem a descrição escrita, eles esse texto que esse aluno criou, ele vai para uma outra turma, para um outro aluno, para ele ler o texto e fazer o desenho, tentar fazer o desenho que o primeiro fez a partir do texto. O que que acontece? Na maioria das vezes, os desenhos ficam muito diferentes do desenho original. E por quê? Porque o texto que foi escrito foi mal escrito. Eles estão no processo de aprender a descrever. E aí começava a ter umas discussões que eram interessantes, que os alunos colocavam a culpa no outro. Ah, ele que não conseguiu entender meu texto, é ele que não sabe, que não está conseguindo fazer, o meu texto está ótimo. E os professores tiveram a ideia de colocar o texto no Gemini e pedir para o Gemini fazer o desenho que o aluno tinha escrito. E foi muito interessante, porque aí os alunos começaram a mudar e eu vou chamar de prompt aqui, aquilo que era a descrição, eles começaram a mudar o prompt para começar o desenho a chegar mais próximo daquilo que eles queriam. Então, por exemplo, se ele escrevia que tinha olho, os Gemini colocavam um olho só. Aí tem que colocar que são dois olhos. Aí colocava que eram dois olhos, ficavam um para cima e um para baixo. Aí eles tinham que ir lá e ajustar o prompt. Tem que colocar dois olhos alinhados, com o nariz saindo e dando essas. Na verdade, é totalmente língua portuguesa, que é você fazer a descrição daquilo que você está vendo. Mas a discussão com os alunos é:
como é que você cria um prompt, como que a IA está lendo aquilo. E eles também começavam a perceber que é um outro processo de aprendizagem interessante, que a culpa não era do colega deles, né? Que era eles mesmos que precisavam melhorar aquele texto e trabalhar aquele texto de um outro jeito. Então, esse é um dos exemplos. A gente teve outros interessantes aqui já. Um professor de história, a cadeira de história, uma vez discutindo, eles falaram assim: nossa, é incrível, porque a gente procura um vídeo sobre a carta de Pero Vaz Caminha e é dificílimo achar. E aí um professor teve a ideia: vamos pegar a carta e pedir para os nossos alunos construírem um vídeo narrando a carta de Pero Vaz Caminha. Só que quando eles foram fazer isso, usando o Gemini de novo, começava a acontecer coisas do tipo: os portugueses chegaram no Brasil, na praia, para. Só que aí vinham os portugueses com roupas atuais. E aí eles precisavam começar a descrever como é que era a roupa, como é que eram as embarcações, como é que eram os índios no Brasil. E aí começou a ter umas questões muito interessantes, que foram questões relacionadas à, à raça, porque eram algumas características indígenas não eram identificadas pela máquina, então eles tinham que descrever isso. E, e aí os professores tiveram a chance de lidar com isso, primeiro com as questões de trazer a cultura, trazer as vestimentas da época, e também trabalhar essa questão de que, olha, as máquinas são feitas por, em sua grande maioria, homens brancos. E elas são máquinas com um raciocínio estereotipado. Temos que cuidar para que essas máquinas tenham outros tipos de visão. Porque se a gente acreditar sempre nessa máquina, a gente está acreditando nesta visão de mundo feita por homens brancos. Então, essa discussão é uma discussão muito rica, que acontece dentro da escola, que gera um alerta para os alunos de que tudo que eles estão lendo ali naquela IA carrega o estereótipo de quem fez, né? Então, essas Os coisas, elas, vieses, né? essas todas. Agora, Muito isso bom. tudo, assim, é muito difícil para o grupo de tecnologia da escola fazer. O que eu acho que o que o grupo de tecnologia da escola tem que fazer é criar cenários de desenvolvimento dos professores. Porque quem vai produzir isso, os artistas, são os professores. Não, perfeito. Isso nos leva exatamente para a pergunta aqui que está sendo bastante curtida, a pergunta da Viviane. Eu vou ler a pergunta porque ela tem um contexto. Emerson, você comentou sobre a importância da formação continuada dos professores, destacando a necessidade de capacitá-los para utilizar as tecnologias como ferramentas de ensino. E todos esses exemplos que você deu, né, são essas aplicações. Além disso, mencionou possíveis entraves que os docentes podem apresentar diante de novas metodologias. Nesse contexto, poderia falar um pouco mais sobre como acontece essa formação? Ela ocorre, em encontros frequentes? Como os temas são definidos? E aí, agora, trazendo um pouco de mim, como que você chegou nisso? Como que esses professores têm essas ideias, né, e conseguem aplicar isso na sala de aula? E como eles se sentem seguros? Como que eles se sentem amparados? Como que eles obtêm esse suporte? Olha, eu acho que existe uma visão política, né? Que a visão política a gente é importante a gente trazer o uso de inteligência artificial para dentro da escola. Essa é uma ação política, que quem vai tomar são os diretores da escola. Essa ação política você tem como deixar claro de algumas formas. Uma delas é, por exemplo, em todas as nossas formações de semana de planejamento que a gente teve desde 2023, inteligência artificial teve espaço na semana de planejamento. E desse jeito, a gente foi mostrando para a escola que a direção da escola estava validando que os professores podem sim usar e devem sim criar aulas usando inteligência artificial. Então, essa é uma visão política da escola.
de que tem que ser usado. É, acho que eu não estou lembrando mais da primeira parte da tua pergunta. Desculpa, trocou a tela sem querer. A primeira Uhum. parte, na verdade, é como que ocorre essa formação, assim, tudo bem, tem essa visão Tá, da escola, mas como que na sim. prática acontece essa formação? São encontros regulares, são aulas, A são gente tem, cursos? a gente acredita muito nessa formação em rede que eu comentei com vocês ali naqueles gráficos todos que eu mostrei. Então, existe sim um momento que é uma formação em que a gente mostra para todo mundo, que são esses momentos da semana de planejamento. E depois, Mafê, quando a gente está lidando com inovação, a gente tem que sempre ter na conta que a gente vai ter um grupo que normalmente gira em torno de 17% que são pessoas entusiastas, e a gente vai ter 17% de pessoas que vão ser completamente contras e reativas a qualquer inovação que você traga. O grande segredo é, dessas 34 vão sobrar 66, né? É isso, né? É, dessas 66% que fica aqui entre esses dois extremos, você tem que atrair elas para a inovação. E onde que acontece a maioria das vezes os grandes erros? Quem está nos 17% de reação grita muito, porque está sentindo dor e não quer que você traga inovação. Se, como alta gestão, você começa a dar mais ouvido para quem está reclamando do que para quem está inovando, os 66% tendem a ir para o lado da resistência. É muito importante que a alta gestão da escola estimule muito essas pessoas que estão trazendo inovação, que ela reforce a importância dessas pessoas que estão trazendo inovação. E o que que acontece quando a gente estimula esses 17%? Como eles são pares dos outros professores, os outros professores vão acreditar mais neles do que em mim, como diretor. Eles vão olhar para o desenvolvimento daquele colega e vão falar assim, pô, mas se ele está fazendo aquilo, eu também consigo fazer, eu também posso fazer. E olha que legal que ele está fazendo. E assim você começa a disseminar essa cultura dentro da escola, não naquele modelo hierárquico top-down, que era o comum antes da transformação digital. Era um modelo de liderança mais distribuída, em que a gente sim tem uma política clara. Eu acho que o grande papel do líder é construir essa política clara, e a partir dessa política clara, o papel do líder passa a ser estimular aquelas 17% de pessoas que aderiram a esse momento de inovação da escola. Não sei se eu consegui te responder, mas a gente sim faz. Por exemplo, a primeira formação que a gente fez foi essa que eu falei para vocês, eram vários aplicativos separados, não estava tudo junto em uma plataforma só. Quando a gente falava de IA generativa, era só o Copilot. E sim, a gente foi lá para frente, mas em formato de workshop, hands-on, os professores trabalhando na máquina, para eles experimentarem o Copilot lá atrás. Então, a gente, por exemplo, na semana de planejamento, a equipe de tecnologia educacional ficava espalhada na escola, não com horário fixo, mas com uma plaquinha dizendo que elas estavam ali à disposição dos professores que quisessem tirar dúvida de IA. E a todo momento um professor vai lá e senta. Então é um jeito Legal. um pouco diferente de fazer essa disseminação dentro da escola, porque o que a gente eu tô em TI desde 2013. Antes de TI eu trabalhava com marketing. E quando eu vim para TI, apesar de já ter sido professor antes, teve uma vez que eu fui falar de tecnologia. Foi um ano que a gente deu um tablet para cada professor. Quando eu comecei a falar, eu comecei a olhar para aquela sala de aula, e vi que não tinha nenhum professor prestando atenção em mim. Aquele dia eu falei, putz, não funciona. Esse jeito de, de fazer formação de professor
Não funciona, vamos pensar uma outra forma. E aí a gente começou a fazer desse jeito que eu estou falando. Tem uma coisa que eu sempre conto nas palestras, que foi o jeito que a gente começou a usar a caneta. O nosso sonho lá atrás era, a gente sabia que um dia a gente ia poder escrever na caneta. Quando a gente começou o processo de transformação digital, a gente sabia que isso ia fazer. E por que que a gente acha que deve escrever? Porque esses dados que o aluno vai escrever no tablet é muito mais fácil de virar uma informação para eu trabalhar do que o dado que está no caderno. Então eu consigo fazer com que aquele dado vire uma informação digital. Então a gente sempre queria aquilo, não, vamos fazer, vamos fazer. Aí um dia eu estou descendo a escada para almoçar, eu ouço duas alunas falando, uma olhando para a outra, falando assim, eu não vou mais usar essa caneta porque tem professor que deixa e professor que não deixa. Quando eu vi aquilo, me bateu uma ansiedade, uma angústia, que eu falei assim, pô, mas tudo que a gente quer é o contrário. Aí eu voltei, não fui almoçar, chamei todo mundo do time e falei, gente, aconteceu isso. O que que a gente vai fazer para... Aí alguém deu a ideia, vamos pegar os 17% de professores que a gente já tem mapeado, que são os que usam mais tecnologia, e vamos entregar a caneta para eles. E vamos deixar eles usarem na sala dos professores. Porque o que está acontecendo é que os professores não estão sabendo o quanto é legal e prático usar a caneta no tablet. Que a gente dava o tablet para os professores, mas não dava a caneta. Então a gente comprou a caneta, deu a caneta para 17% dos professores, isso foi meados de agosto. Quando deu final foi 2019. Quando foi final de 2019, praticamente todos os professores já tinham vindo na sala de TI pedir uma caneta. E quando eles começaram a usar, não tinha mais por que eles não deixaram os alunos usarem. Então, não foi uma coisa que a gente comprou caneta para todo mundo, entregou caneta para todo mundo, falou agora usem para vocês verem como é interessante usar. É despertar interesse, despertar desejo. Então, a gente caminhou muito mais por aí do que fazer coisas top-down. Muito bom. Quero reforçar que a nossa experiência aqui na TIT também é muito essa, assim, de professores incentivando professores a sair um pouco da inércia, a sair um pouco do nível iniciante, é a melhor coisa, assim, é, acho que essa rede de colaboração, esse suporte um ao outro, os professores se inspiram muito. Isso é muito legal de ver, é muito rico de ver. A gente vê os Não. professores compartilhando nas comunidades, olha, eu fiz isso, você pode fazer também. É realmente uma reação em cadeia, assim, da inovação. O bichinho da inovação parece que pica, né? Não. Carla, você pediu para perguntar. Eu queria deixar essa como última pergunta que você tinha pedido. Você quer abrir o microfone e fazer? Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, Sim. boa noite. Eu estou aqui em Sousa, na Paraíba. Delícia. E estou feliz, porque vendo tudo que o professor Emerson falou, né, até agora, eu percebo que a nossa escola, eu ainda estou de farda, cheguei e vim cuidar das coisas de casa, mas não deu tempo nem tirar a farda, né, já fico organizando a cozinha. Mas, enfim, eu percebo que a nossa escola é uma escola privada, né, que a nossa escola, ela está ao mesmo passo, mesmo estando tão distante geograficamente, está ao mesmo passo de uma escola tão bem vista no âmbito nacional, né? Como a Bandeirantes. Nossos gestores estiveram já esse ano em eventos da ARCO, Educação, que é o nosso sistema de ensino, é da ARCO, e foram fazer uma visita na escola Bandeirantes, né? Aí elas trouxeram a diretora pedagógica e a mantenedora da nossa escola, né, a dona. E elas trouxeram algumas ideias que viram sendo praticadas. Uma coisa básica, por exemplo, que a gente pegava muito no pé do aluno, a questão de estar sempre de fardamento e de tênis, né, e deixar o aluno mais à vontade ali. Não tinha ninguém lá reclamando porque o aluno não estava de tênis, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, pegando desde o começo de sua apresentação, onde você falou dessa questão, onde nós, educadores, eu sou coordenadora pedagógica do ensino médio, onde nós, educadores,
tivemos que lidar com essa situação toda de inteligência artificial da máquina e os alunos e incentivar os professores e sobre a inteligência emocional também, né? Que envolve tanto o aluno quanto o professor, e também eu só senti falta do professor ter tocado no ponto da família, porque a gente que está na coordenação é uma ponte, né? Entre família, professor e aluno. E a gente também percebe é como se eles estivessem no escuro em relação a isso. São pessoas que vivem, como você falou da Escola Bandeirantes, a questão da elite financeira. Nosso caso aqui é mais ou menos esse, comparando o nosso nível, né, financeiro aqui da nossa cidade. Então, é mais ou menos o seu aí em relação a São Paulo, né? Mas, como são pessoas que têm um alcance financeiro maior, que tem um status financeiro maior, que tem acesso às máquinas mais atuais, vamos dizer, tem o iPhone mais atualizado, mas para entrar simplesmente numa agenda digital não sabem. Tem que ir à escola, no caso, pedir ao pessoal do TI, meu esposo é TI da escola, para que faça login, porque simplesmente não consegue achar onde está o aplicativo de mensagens, onde chega o SMS. Entendeu? O pessoal acha que está muito adiante na tecnologia, mas está com um passo lá atrás. Essa questão também dos professores usarem as tecnologias em sala de aula, como essa da canetinha que você estava falando no tablet, espelhar aquilo que ele estava desenvolvendo na TV, no quadro, né? E a resistência de alguns, né? O incentivo dos outros, como o Mafé acabou de falar, isso daí me deixa feliz saber que a escola em que estou desenvolvendo hoje meu trabalho não está tão aquém dos grandes centros. Além disso, está ali quase, né, quase na pareia, como a gente diz aqui, dos grandes centros. Né? Além do outro ponto que você falou sobre a condição de o pedagógico disso tudo tem que ser o pé do professor, não da equipe de TI, por exemplo. Quando a gente tem acesso como coordenação e com o grupo de TI aos microdados, né, do que está acontecendo, onde os alunos estão se desenvolvendo mais, onde eles precisam ter um alerta, uma atenção, isso tudo também, o grupo de tecnologia não tem como dar de conta disso. Quem tem que ver é o professor, analisar esse microdado, ver onde precisa dar um passo à frente, né? Não é o grupo de TI, como você disse. Antes você foi professor, você sabe, dentro da sua especialidade, onde você poderia melhorar. Já o TI, que é o técnico ali, ele não vai saber onde o professor, qual o conteúdo que o professor de matemática precisa, qual o professor de literatura precisa, é ele que é o especialista, ele que precisa saber, né? Então, é a abertura nossa, enquanto educador, de praticar a educação, como diz Rubem Alves, de forma transformadora, que agregue, e não só o professor como ferramenta de ensino e pronto, né? Era essa a minha participação, muito obrigada, gostei demais. Legal, Carla. Uma coisa do que você falou, dos pais, a gente aposta muito que os alunos, o que eles aprendem aqui, muitas vezes eles levam para dentro de casa. Então, ensinar o aluno, muitas vezes, chega no pai sem a necessidade de você ter que fazer essa interferência. No começo, quando a gente começou com a transformação digital aqui, eu confesso que eu tinha um preconceito, que eu achava que os professores mais idosos, eles iam ter mais dificuldade de usar os tablets. Eu achava que os jovens iam pegar o tablet e iam fazer com mais facilidade. E uma coisa muito interessante que eu vi foi que os professores mais experientes se apropriaram muitas vezes antes dos jovens. E por que isso, né? Porque eu fui prestar atenção no que estava acontecendo dentro de sala de aula. O professor mais experiente, ele já tem muita segurança pedagógica, independente da ferramenta que ele usa.
E o professor mais jovem, ele está no começo de carreira, e muitas vezes ele não tem tanta segurança pedagógica e ele quer se ancorar em algumas práticas que são práticas já consagradas antes dele experimentar. E eu tive aqui duas professoras que elas compraram o uso da tecnologia de um jeito tão maravilhoso, e elas eram, as duas eram já entre 65 e 70 anos, ou até um pouco mais, e elas passaram a usar muito, muito, muito a tecnologia. E eu perguntei para elas, falei assim, mas vocês sabem usar o tablet? Elas falavam, não, quem usa são os alunos. A gente está aprendendo a usar o tablet com eles, mas quem entende de português sou eu. Então, isso foi uma coisa muito legal. Então, só que elas também depois elas aprenderam a usar o tablet com os alunos. Então, essa educação digital, ela também acontece, né, naquele modelo do gráfico que eu coloquei ali à direita em rede, que as pessoas aprendem umas com as outras, sem necessidade de ser o mais velho para os mais novos, ou a gente aprende de todos os lados. E acho que isso que é importante a gente ter em mente nesse momento de transformação digital. Muito bom, gente. Muito boa a troca, Emerson. Acho que você conduziu muito bem, usou muito bem o tempo. A gente conseguiu fazer muitas perguntas. Tem muita gente trocando experiências aqui no chat também, falando a nossa escola está desenvolvendo material para aulas de IA para alunos do sexto ao nono ano, com parceria com a Universidade de Marília. Então, essas histórias aqui já foram tomando proporções e acontecendo. A Viviane também já colocou um pouco depois da pergunta dela, então muito legal mesmo a troca. Acho que foi o dia que a gente mais conseguiu trocar experiências e adorei o case. Fiquei muito feliz de você trazer a coisa da inovação, da percepção de inovação, de quem resiste, de quem promove. Isso foi uma coisa que a gente viu lá, acho que na nossa primeira TikTok com um convidado, com o Guilherme Sintra, em que ele falou, né, das questões culturais, da importância de se ter um manual de diretrizes, e você foi trazendo isso, como que vocês, na prática, fizeram o manual, a diretriz política de vocês, o tipo de incentivo baseado nos obstáculos que vocês iam encontrando. Então, quem viu aquela TikTok, quem viu essas que tem, é muito complementar, porque a gente conseguiu ver muita coisa acontecendo aqui na prática. Então, quem não viu, convido a assistir lá no nosso canal do YouTube. Essa também vai ficar gravada. Se tudo der certo, a gente sempre tenta, vocês sempre perguntam. A gente sempre tenta gravar. O Zoom, às vezes, não colabora. A semana passada quase não deu. Dessa semana, é. E a gente, vocês conseguem ver depois. O manual lá do Colégio Bandeirante já está disponibilizado no grupo do WhatsApp. E a gente se vê daqui a 15 dias na Talk da Gina. Esse é modo Duolingo. Vai falar um pouco também sobre liderar a integração de IA e dicas práticas para isso. Vai falar um pouco sobre a experiência dela. Então, Band, desculpa, Band, eu tô com Band na É cabeça. normal, Band muita é gente um. confunde, Mafê, pode ficar tranquila. Já são 25 anos aqui, já sou quase patrimônio da escola já. Sim, mas eu confundi com outro colega de trabalho que é Band, aí eu É, confundi com Band de Bandeirantes, mas Emerson, queria agradecer faz tempo. muito a sua participação. Obrigada mesmo Obrigado. pelo tempo, foi muito rico. E, pessoal, obrigada por ficarem até 15 minutos a mais. A gente se vê então semana que vem. Até a próxima. Boa noite aí para todo Bri- mundo. Obrigado, Mafê, obrigado a todo mundo. E se quiserem me achar no LinkedIn, a gente pode continuar a conversa por lá. Tá bom? Com Obrigado, certeza. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.